E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos alunos aqui do Nelson Rostec e estamos fazendo um trabalho deletivo, que é o nosso podcast, né? E o nome do podcast é Podclass. E antes de começar o nosso trabalho, antes de começar a apresentar, eu vou falar para vocês aqui os alunos, né? Victor Correia, bom dia. Kelvin Vale. e Pedro. Opa! Eu me chamo Arthur. Então, pessoal, antes de começar o trabalho, queria falar aqui pro Victor falar para nós sobre o modo de produção escravista e como surgiu. Então, eu queria falar que o modo de produção escravista surgiu como ferramenta econômica principal no Egito Antigo e foi sendo continuado por todos os impérios posteriores, como o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Macedônico e o Império Romano. E foi um modo de produção praticado por todo o Império Romano. É verdade. E na Grécia Antiga havia a separação das cidades, já que a Grécia tem um terreno muito repicado, montanhoso e ilhado. Isso dificultava a comunicação pelas mesmas. Assim, as cidades e estados mantinham a cultura, religião e língua. Só não havia um governo que dominasse toda a população. E também nas cidades-estado havia sua separação por gêneros, onde um homem era proclamado como parte da família e organizava toda a população que ali vivia. E com o aumento das populações nos gêneros e o surgimento da propriedade privada, os parentes mais próximos dos chefes dos gêneros, né, ficaram com as melhores terras. E quem ficou com as piores terras foi os marginalizados às épocas, que nem se fossem os mais afastados. E também com a diminuição das famílias nobres, diminuiu, né? Era necessário que mais terras e mais gente para trabalhar no cultivo dessas terras. E esse problema, ele era resolvido com guerra de conquista. Eles guerreavam-se com povos vizinhos e escravizavam. E também esses escravos eram propriedades do Estado e eram cedidos aos nobres para o trabalho em suas terras. Então o cidadão não estrangeiro também poderia se tornar escravo de alguém, se adquirisse dessa pessoa uma dívida da qual não pudesse pagar. Então, assim o trabalho passou a ser uma exclusividade dos escravos e dos pequenos camponeses. Fica evidente a importância que o trabalho escravo tinha para esses povos, já que ele se tornou a base de suas economias. Então, Victor, pode complementar um pouquinho mais? E para se ter uma ideia dessa importância, basta ressaltar que Atenas chegou ao ponto de ter 20 mil cidadãos e 10 mil metecos, que eram chamados de estrangeiras, né? E 400 mil escravos. Era uma média de 20 escravos por cidadão, e levando-se em conta que só eram considerados cidadãos os homens adultos livres. E nas Américas, a exploração econômica começou com a escravidão branca, seja ela indígena ou endividados. Então, Kelvin, qual que é a diferença disso para o comunal primitivo? Então, diferente do comunal primitivo, é o modo de produção escravista que foi o primeiro a estabelecer o conceito de propriedade privada. E os senhores da minoria eram proprietários dos escravos. Então, as relações aqui não são de cooperação, como no modo comunal primário, mas sim de domínio e sujeição. Então, uma vez que os escravos eram vistos como instrumentos, como objetos, animais, etc. E também, só para complementar, outro importante fato referente a esse sistema é que foi a partir dele e do surgimento de propriedade privada que surgiu a necessidade de se criar um órgão para garantir o bem-estar, a justiça e a ordem e a manutenção dos direitos dos proprietários de terras, igual o Estado. Então, pessoal, antes de a gente se despedir, a gente queria falar sobre nossos patrocinadores, né? Que nos ajudaram a estar aqui presentes hoje fazendo esse trabalho. E a gente queria falar sobre os sorteios de motocross do John, que eles têm nos ajudado bastante aí. E também a nossa barbearia, né, a AWS, de outros patrocinadores, e toda a sala 101 também, que nos ajudou bastante. Então, pessoal, vamos se despedir agora. Victor, que dá a sua despedida. Então tá aí, gurizada, valeu aí, foi uma honra. E o que você achou do trabalho? Qual que foi a sua sensação de fazer esse trabalho? Bom, achei muito cansativo e queria dar um alerta aqui que foi bem pouco ensaiado, mas a gente se esforçou bastante e deu o nosso máximo. E queria também ressaltar aqui sobre o nosso grupo, que teve vários participantes, só que ocorreu aí novas oportunidades na vida desses participantes e eles foram embora.
e ficou meio difícil pra gente, por causa que deu uma confusão ali e muita risada e muita pausa e é isso. É verdade, tipo, se não fosse nossos patrocinadores também, a gente não poderia estar aqui hoje. Porque a gente perdeu metade da equipe desse trabalho, então foi bastante difícil da gente conseguir se reerguer e fazer esse trabalho, não é mesmo? E também nosso patrocinador aí, o John, obrigado pelo apoio e tamo junto. Então, Claudio, fala um pouquinho aí, se despede aí do pessoal e fala um pouquinho sobre o seu ponto de vista, como foi fazer o trabalho e etc. Não tem muito o que falar, né, então? Foi bom aí por fazer o trabalho, participar desse grupo aí. E é isso aí. Valeu! Então, Pedro, se despede aí, fala aí sobre o que você achou do trabalho, quais foram os pontos mais difíceis, mais fáceis. Eu achei bom, né? Também não tenho muito o que dizer. Mas então tá, tchau. E sobre o assunto, o que vocês acharam? É, sobre o assunto eu achei muito complicado, mas com esforço e determinação do grupo conseguimos apresentar um trabalho bom. Então, pessoal, valeu. Se despedindo aqui agora e mais uma... Só pra ressaltar, né? Muito obrigado aos patrocinadores, a Barbearia WS, o Motocross do John e toda a turma aí que ajudou nós, a Sala Maker. E muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.